Então, nós vamos abordar aqui um processo que eu chamo de 7 passos para se tornar um profissional especializado no processo de planejamento e controle da produção de obras. Eu sou o professor Hilton Olivieri, eu tenho uma expertise de 23 anos atuando na área de planejamento e controle da produção. E eu montei esse material específico porque eu recebo, obviamente, muito contato, muitas sugestões, muitos pedidos de dicas profissionais de como seguir uma carreira nesse âmbito de planejamento e controle. Alguns profissionais já gabaritados, outros ainda em início de carreira que me procuram. Outros talvez até ainda em formação, ainda estudando para se tornar engenheiros e arquitetos. E o que eu quero trazer com esse material, com essas discussões, é obviamente alguém que já passou por todas as experiências aí dentro de uma carreira voltada para essa área. Já vivi, obviamente, coisas que deram certo, coisas que deram errado, desafios profissionais. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui a parte inclusive de formação acadêmica, a parte de postura, que é o que a gente chama de um pouco de soft skills também, algumas dicas de atuação profissional, algumas dicas de ferramentas, algumas abordagens sobre processos, algumas definições clássicas que a gente fala dentro desse contexto, né? A ideia é que com esse material vocês tenham pelo menos um conhecimento básico sobre como é a atuação de um profissional de planejamento e controle de obras no seu dia a dia aí profissional, tá bom? Então eu vou ao longo aqui das apresentações sempre trazendo um pouco de dessas experiências profissionais que eu vivi para tentar contribuir um pouco, dizer um pouco como é que são, trazer alguns atalhos que possam facilitar a vida profissional. Lembrando que com essas dicas não é apenas para quem queira, obviamente, atuar na área, mas para quem queira ter mais conhecimento também sobre o tema, alguém que está iniciando nesse processo, para a gente ser mais direto ao ponto, né? Então, assim, eu sempre trago, pessoal, essa foto aqui como capa dos meus treinamentos, porque para mim, vocês vão ver, a gente vai falar muito aqui ao longo do nosso treinamento sobre Lean Construction, sobre gerenciamento de projetos, né? Esse é um empreendimento no Japão, foi realizado a questão de 3 ou 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar, e é um empreendimento icônico, né, para quem gosta dessa parte de planejamento e controle de produção de obras. Um empreendimento com 6 gruas trabalhando de forma simultânea, com milhares de peças pré-moldadas e sem espaço para ter nenhum tipo de estoque, né? Então, ao longo da nossa carreira profissional, a gente começa aprendendo um pouco sobre o processo de planejamento, você vai seguindo algumas etapas na sua vida profissional, até que você se depara com ferramentas mais sofisticadas, com conceitos obviamente mais sofisticados e uma abordagem melhor. E a gente tem uma gama muito grande, né, de técnicas, de softwares, enfim, que podem nos ajudar nesse processo e nessas discussões, né? Então, para quem já ouviu falar, o Japão, obviamente, é um país conhecido muito por trabalhar muito a questão do planejamento em si, né, para tornar depois a execução muito mais fácil. E a gente tem aquele falso paradigma, talvez, de que aqui no Brasil a gente atua muito mais no processo de execução e muito menos na parte de preparação, a gente acaba tendo muitos problemas por conta disso, né? Então eu gosto de trazer esse exemplo de um empreendimento do Japão porque é fato, né, que eles se preparam muito para a execução de um empreendimento, para que quando chegue o momento da sua execução as coisas fluam, né? O processo de produção, o processo de montagem dentro de um canteiro de obras seja muito mais leve, né? Seja muito mais fluido. Ok? Então, de novo, eu quero trazer um pouco aqui ao longo desse nosso treinamento, várias abordagens profissionais, alguns exemplos de obras por onde eu passei, para tentar tornar o caminho de vocês mais fácil. Esse processo de 7 passos se tornar um profissional especializado, eu criei também um e-book que eu vou deixar aqui o link para vocês, que serve como complemento. Então, esse tópico aqui, esse treinamento está baseado nesse e-book. Lá, obviamente, tem um pouco mais não vou dizer mais detalhes, mas tem complementos de algumas coisas que nós vamos abordar aqui. Eu vou deixar aqui o link para vocês. E deixo também, obviamente, depois os nossos contatos aqui de redes sociais para que a gente possa debater sobre o tema. Eu realmente espero que vocês possam debater, aprender um pouco mais dos conceitos que nós vamos trazer aqui, possam aplicar na vida profissional de vocês,
Porque o planejamento, pessoal, o processo de planejamento e controle é um eterno aprendizado, né? Um dos passos, uma das características que nós vamos falar aqui mais adiante, uma soft skill que eu gosto muito de abordar sempre é a questão da humildade, né? Nós temos que ser profissionais humildes para poder aprender mais, para poder praticar mais, para que eu possa, obviamente, fazer o meu ciclo profissional crescer. Tudo bem? Então agora nós vamos passar para cada um dos passos e eu espero que vocês continuem aproveitando aqui o nosso treinamento.